Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 13. Epílogo: Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Verso para memorizar. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Domingo 22 de dezembro de 2024. Encontro na Galileia. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, amparados e abraçados pelo carinhoso amor de Jesus. Que a sua graça se faça presente em cada aspecto da sua vida e da vida da sua família durante esta nova semana. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina do dia de hoje. O capítulo 20 do Evangelho de João termina mencionando o propósito do livro. Esse seria o momento natural para concluir o Evangelho. Mas há mais um capítulo que começa com alguns discípulos da Galileia. Pedro sugere que passem uma noite no lago. Parece que os velhos tempos voltaram e os discípulos regressam à pesca. Mesmo após o Senhor ressurreto ter aparecido 3 vezes aos discípulos, seguindo a sugestão de Pedro, eles voltam à pesca. Trabalham a noite toda, mas não têm êxito. Naquela noite, não pegaram absolutamente nada. Normalmente, eles teriam capturado alguma coisa, mesmo que fossem peixes pequenos. No entanto, Jesus permitiu esse fracasso para que eles se concentrassem em se tornar pescadores de homens. Muitas vezes o nosso fracasso na vida, em algo que dominamos, nos leva a sentir a nossa incapacidade e a buscar ajuda divina. De manhã bem cedo, um estranho apareceu na praia. Eles disse para que jogassem a rede no lado direito do barco. De alguma forma, eles obedeceram à sugestão do estranho e lançaram as redes conforme as suas ordens, e pegaram tantos peixes que não conseguiam puxar a rede, lembrando o início do ministério deles com Jesus Cristo. Foi então que João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. Isto, no entanto, não é tudo. Depois da pesca indescritível, Jesus alimentou seus seguidores com um de jejum, preparado por ele mesmo, ali, à margem do lago. Sim, Cristo, ali junto ao lago, assou pão e peixe para alimentar os seus discípulos. Essa história nos conta que o Cristo ressurreto era uma pessoa real, assim como era antes da sua morte. Além disso, ao preparar a comida, Jesus mostrou que ele se importa com as necessidades das pessoas. Ele está preocupado com os detalhes da vida dos seus discípulos, cansados e famintos. Ao fazer isso, mostrou-lhes que sempre seria amigo deles, cuidando de suas necessidades enquanto eles se esforçassem para promover o seu ministério. É significativo que, nesse último encontro, o Senhor tenha direcionado sua atenção para Pedro. Logo após sua ressurreição, Jesus mencionou especificamente Pedro pelo nome. E agora, ele o destacou novamente, fazendo-lhe 3 perguntas cruciais sobre um assunto delicado, porém de extrema importância: o seu amor para com ele. Anteriormente, antes da crucifixão, quando Jesus estava falando aos discípulos sobre sua morte iminente, Pedro insistiu que estaria disposto a morrer por ele. Foi então que ele predisse que o discípulo negaria 3 vezes. Apesar da promessa, Pedro e os discípulos fugiram para salvar a vida, pensando que a sua causa estava perdida.
Mais tarde, Pedro negou a Cristo 3 vezes, conforme a predição de Jesus. Na cultura do Oriente Médio, negar os amigos é considerado extremamente vergonhoso. E Pedro sentiu profundamente essa vergonha. Consciente do peso desse sentimento em Pedro, Jesus lhe fez 3 perguntas destinadas a ajudar na cura e restauração do seu discípulo. 3 vezes, Jesus chamou Pedro pelo nome completo. Simão, filho de Jonas, você me ama? Jesus usou o verbo grego agapau, que se refere ao amor incondicional de Deus. E Pedro respondeu com o verbo filéu, que muitas vezes expressa o amor de amizade. Parece que Pedro não estava seguro do seu amor pelo Senhor, que esse amor fosse tão profundo quanto o amor do Senhor por ele. Algumas pessoas destacam esse uso dos verbos. Como já mencionamos, Jesus usou o verbo agapau para questionar a Pedro. E o discípulo respondeu com filéu. Isso significa que Pedro ainda não havia alcançado o tipo mais elevado de amor. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Com a memória de sua traição sempre na sua mente, assombrando seus pensamentos, é provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior para expressar humildade, reconhecimento da sua incapacidade e ser fiel e leal ao seu Senhor como ele desejava ser, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério, pois direcionou o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. Nesse encontro na Galileia, Pedro fez de Jesus, e não de si mesmo, o ponto de referência. Esse gesto por parte de Cristo provou que Pedro estava agora restaurado e encarregado de cuidar do rebanho de crentes que pertencia ao Salvador. Que transformação! O Pedro impulsivo e excessivamente confiante, enfim, aprendeu a ser humilde, aprendeu a desconfiar de si mesmo e, em contrapartida, a confiar em Jesus Cristo. A restauração de Pedro e de seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus Cristo ressuscitou. Afinal, seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro, defendida por alguns, se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença dos demais discípulos. Pense um pouco no dia de hoje sobre a humildade. A humildade pode ser encontrada na sua vida, nos seus atos, na sua religiosidade, na sua relação com Jesus Cristo. Muitos vivem o cristianismo, mas com o ego tão elevado, tão inflado, que não há espaço para Jesus. Em vista da cruz, qual é a única coisa da qual qualquer um de nós deve se orgulhar? Será que existe em nós alguma razão para nos julgarmos importantes e dignos de qualquer favor diante de Deus? Que nesse dia a graça de Jesus acompanhe todos os seus passos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.